Então tá. Então eu vou começar a aula aqui hoje. Hoje é a primeira aula da Assembleia das Grandes Vozes. E eu tive um prazer imenso. Boa noite, Patrícia. Obrigado por comparecer. Eu tive um prazer imenso de conduzir alguns clubes de literatura no passado. E no final do ano passado, para quem é aluno da academia, como a Silmara, eu recuperei uma grande quantidade de livros que eu tinha colecionado por anos. E está disponibilizado lá até numa pasta do Google Drive. Depois quem entrar na Assembleia tem acesso a essas obras, né? São obras geralmente obras antigas, obras de cunho universal, então elas têm essas versões, boa noite, elas têm essas versões eletrônicas, né? Obviamente, quem quiser uh, comprar os livros físicos para poder ler, também vai poder, tá? E vai funcionar a nossa academia aqui. Boa noite, Lilian. Então, como é que vai funcionar a nossa academia aqui? Vão ser 2 aulas por mês, tá? Hoje começou excepcionalmente a quarta, estava explicando para a Silmara as batalhas espirituais que a gente tem para começar um projeto, quando a gente tem um bom intuito de começar alguma coisa, mas eu falei, não, de hoje não passa. Então, hoje, excepcionalmente, está sendo na quarta, mas as aulas serão nas terças, sempre às 20h30, e serão 2 aulas no mês. A cada mês, a gente vai ter uma obra, um livro, e vai ter um filme. Tá? O clube ele é de literatura, de cinema e, obviamente, na comunidade, né, vocês vão ir lendo, a gente vai ter a oportunidade também de ver os filmes juntos, né? Claro que quem não puder ver junto, quem quiser ver num momento separado, também está tudo tranquilo. Nem todas as obras de cinema eu vou conseguir transmitir por aqui, por questões de direitos autorais, né? Algumas eu consigo, outras não. Então, assim, nesse ano vão ser os 12 primeiros livros, então, e os 12 filmes, e todo mês vocês também vão receber um material, né, uma espécie de caderno de ativação, um resumo, com tudo que a gente fala aqui nas aulas e mais coisas, né? Então vão ter indicações de outros livros, porque tem aqueles que começam a ler e aí acabam ficando ávidos por ler e querem outras indicações, então, e a cada mês, além dos dois, do livro e do filme, né, o livro e o filme, eles sempre têm algo em comum. Vocês vão ver no livro de hoje. Então, tipo assim, a primeira aula do mês eu vou fazer uma introdução geral ao livro, aos autores, à época, ao filme também, né? E a última aula, a ideia é que a pessoa já tenha lido o livro e nós já tenhamos visto o filme, para a gente comentar daí mais pormenorizado as 2 obras, né? E aí eu começo falando sobre as obras e depois a gente abre para fazer um debate bem bacana, né? Porque, obviamente, todas as obras que eu escolhi são obras que eu já li mais de uma vez, né? Então eu tenho uma percepção, mas vocês, talvez, é bem provável que muitos vão ser a primeira vez que vão ser apresentados para aquela obra, e vocês vão ter uma percepção, né? E é legal, porque sempre a primeira reação sobre uma obra é muito legal, e é legal também vocês ouvirem a minha percepção de alguém que já se debruçou sobre aquela obra mais de uma vez, que já leu mais de uma vez. Então, tudo isso contribui. Mas por que ter um clube de cinema, um clube de literatura, né, nos tempos de hoje, né? A pergunta que fica é qual a importância disso? Qual a importância da gente discutir sobre obras literárias, clássicas, e discutir sobre obras de cinema, que não é o que está passando no cinema, nas salas de cinema, né? É justamente porque não existe nada mais importante para o ser humano do que as histórias, do que narrativas. A narrativa é a única maneira que a gente tem de compreender as outras pessoas e de se compreender. As pessoas têm uma dificuldade de se compreender hoje em dia porque justamente não contam para si mesmo a sua própria história. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de compreender as outras, umas porque elas estão extremamente egocêntricas e duas porque elas não param para ouvir as histórias dos outros, né? E quando eu falo histórias dos outros, é tudo, né? Quando a gente vai contar para alguém, quando chega em casa, como foi o nosso dia, se vocês perceberem, a gente conta uma pequena historinha, né? Hoje a fulana tava demais, eu fui tomar um café. Então, tipo assim, tem uma sequência, tem uma narração ali, né? Tem uma narrativa sendo contada quando a gente está contando o nosso dia. Quando a gente encontra um amigo e começa a contar histórias que já aconteceram, são narrativas. Então, para o homem moderno, né, para a nossa sociedade moderna hoje em dia, quando a gente vai falar, vamos fazer um clube de cinema, um clube de literatura, parece uma coisa assim, tá, mas para que vai me servir? Vou ganhar mais dinheiro com isso? Né? A gente tem uma tendência a ser pragmático, a ser utilitarista. Né? Tem uma vertente na filosofia que veio dos ingleses, né? Nosso primeiro autor vai ser um inglês, mas era um inglês que combatia isso. Mas tem uma vertente da filosofia que se chama utilitarismo, que está tremendamente enraizada na nossa sociedade.
que é justamente assim, achar a utilidade pragmática das coisas, né? E lá os filósofos do utilitarismo estavam sempre tentando meio que equilibrar as coisas, obviamente que só no discurso, né? Mas esse discurso é um discurso que a gente vai ver hoje em dia, ele é importante, porque ele determina muito do que a gente tem no discurso político de hoje, ele é utilitarista, tá? Então é assim, para que eu vou fazer isso, né? Vamos dizer assim, tipo, por que eu vou investir em arte se eu preciso de asfalto, né? Então, tipo assim, a gente vê, e claro, eu não vou entrar aqui em polêmica de Lei Rouanet, coisa e tal, mas a gente vê que tem duas coisas de graus diferentes, ou seja, produção cultural, seja ela em cinema, seja ela em literatura, e fazer um asfalto na rua, entram no mesmo patamar nos dias de hoje. E isso vem lá desses utilitaristas. Então, assim, a importância das histórias na nossa vida, ela é tudo. E ela é o que nos dá sentido, em alguma maneira, tá? Porque a gente fala tanto, né, de propósito, sentido, e às vezes isso fica um pouco evanescente, né? Fica um pouco, mas afinal, o que que é o tal sentido? O que que é o tal do propósito? Se a gente for entrar numa análise profunda, é justamente o sentido tem a ver com a história que a gente está contando com a nossa vida. E essa história, obviamente, ela só se fecha no último dia, na última página da nossa vida, quando a gente morre. Por isso que os antigos latinos falavam, né, a famosa frase memento mori, né? Lembra-te que vais morrer. Então, isso tudo tem a ver com a questão das narrativas. E a gente fica perdido e a gente fica sem sentido se a gente não entende a importância da nossa narrativa e se a gente não entende a importância de conhecer outras narrativas. E aí, para a gente conhecer outras narrativas, eu acho que vai aparecer como num espelho aí para vocês, tá? Mas eu estou trazendo alguns livrinhos aqui, Notas do Subsolo, Dostoiévski, Macbeth, né? Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Aqui tem um livro maravilhoso, que é do Thomas Mann, né? Que são duas historinhas, Morte em Veneza e Tonho Kruger, né? Otelo. Todos esses autores maravilhosos, eles trouxeram para nós essas possibilidades, possibilidades da gente conhecer histórias que a gente não teria chance de conhecer na nossa vida. Porque nós, como seres humanos, a gente, claro, conhece as pessoas ao nosso redor, conhece, sei lá, mas é limitado o número de histórias e possibilidades humanas que a gente pode conhecer. E a nossa sociedade atual, nós carecemos de conhecer histórias, tá? Principalmente na sociedade brasileira, onde tantas coisas são baixas, e aqui e essa crítica pode se estender a outros países também, mas a gente tem que fazer uma autocrítica em relação à nossa sociedade. Cara, às vezes a gente convive com vizinhos que não têm o mesmo nível de cultura que a gente, e aí é uma crítica, em geral, não estou aqui falando de funkeiro, não estou aqui, mas também estou falando, porque isso também influencia, tá? Tudo influencia na nossa vida. O que a gente consome de literatura, o que a gente consome de cinema, o que a gente consome de música, isso vai nos transformando. A gente não percebe, mas vai nos transformando. Então, a gente tem um lugar onde a gente possa ver grandes obras, conhecer histórias. Mas não é uma história de uma pessoa real, Totter. Bom, não são histórias de ficção, mas esses autores e a literatura de ficção, ela tem uma capacidade de verossimilhança com a realidade. Se a gente for olhar na teoria dos quatro discursos de Aristóteles, a poesia, e aqui é onde vai entrar também a literatura, né? Aristóteles ainda não tinha essa distinção de romance. Então, assim, a literatura poética, que é onde vai entrar a literatura de ficção, ela é um primeiro nível de narrativa, de discurso para Aristóteles. E ele tem a ver, ele se torna poderoso quanto mais ele é verossimilhante à realidade. Mas e um autor como Tolkien, que fala de fantasia? Ótimo, não tem problema nenhum, Tolkien é um gênio. Eu espero que a gente leia alguma coisa dele esse ano, nem que seja algum conto, para vocês perceberem isso, porque ali, apesar de ser uma fantasia, apesar de ter dragões, apesar de ter coisas fantásticas, sobrenaturais, existe uma certa lógica interna dentro daquele discurso. Dentro daquele mundo fantástico, a gente pode ver coisas da nossa realidade. Porque se a gente olha para a realidade e a gente começa a perceber os milagres que existem à nossa volta, todos os dias, a todo momento, a gente percebe que aquela fantasia de um dragão, de uma coisa, não é algo tão irreal. E é algo que tem muita verossimilhança com a nossa realidade. É como a gente calibra o nosso olhar, como a gente começa a entender o mundo a partir dessas histórias e a partir dessas narrativas. O próprio Chesterton, né, que era um fã de contos de fada, Chesterton, que a gente já vai começar a falar dele um pouquinho, que é do nosso primeiro livro, ele falava que o mundo dos contos de fada é como se fosse um mundo que está sempre atrás de nós.
Só que ele consegue se esconder muito rápido. Quando a gente vira para olhar ele, quando a gente vira para trás, todas as fadas, todos os gnomos, todos esses seres se escondem e a gente não consegue olhar, mas ele está sempre lá, né? E o Chesterton, ele via essa beleza uh, nesse mundo fantástico, nesses contos. Contos que no mundo de hoje a gente chama de conto infantil, mas que de infantil não tinha nada. Tanto que grandes nomes da literatura, como Chesterton, como Tolkien, né, como o próprio George Orwell, quando eles pegam para comentar, por exemplo, uma coletânea de contos de fada, como a que foi feita pelo Andrew Lang, né, do famoso livro colorido das fadas, né, que são 4 livros, tem o vermelho, o verde, o azul e o amarelo, eles rasgam elogios ao Andrew Lang pelo trabalho que ele fez de coleta desses contos enormemente, assim também os irmãos Green, assim também aquela coletânea maravilhosa do livro das virtudes, né, que coleciona esses contos através das virtudes humanas. Então, assim, quem tem dificuldade de ler grandes obras, poxa, um livrão lá como Guerra e Paz, do Tolstói, né, eu nem começo porque tem 1000 páginas o livro e aí eu vou levar, sei lá, anos para ler. Eu vou me perder. Comece por um conto de fada. Comece por um conto como os contos de Chekhov ou do Fitzgerald, né, que são grandes contistas, são histórias de 10, 15 páginas e que tu aprende muito ali, né? Fazer aqui uma distinção rapidinha para nossa aula do que é um conto, do que é uma novela, que vai ser os livros que a gente vai começar a ler, e do que é um romance. O conto, então, é essa historinha, tá? Que geralmente ela é passada em um único episódio e muitas vezes do ponto de vista de um personagem só, e que ela é super condensada, super curta. Geralmente ela está olhando um aspecto só daquela história, né? Então pode ser, tem um conto do Chekhov que eu amo, que ele fala sobre o surgimento do medo, né? E o conto é a história de um cara que na Rússia lá fazia transporte de carga entre uma cidade e outra, e ele tá à noite, ele e o ajudante dele lá levando, acho que era feno, de uma cidade a outra, e ele tá no meio daquela estrada escura, e a única coisa que ele vê ao longe é um ponto de luz. Imagina, né? Chekhov deve ser 1800, virada do século XIX para o XX. Então a minha história se passa em 1800, 1880, 1890, um pouco antes, talvez. E não tinha cidades iluminadas, né? Na Rússia, menos. Né? Então, tipo, era um candeeiro, um candelabro, um lampião em algum lugar, né? Podia ser uma casa, podia ser até mesmo um farol de uma entrada de uma cidade. Mas ele começou a ver aquela luz e ele começa, e aí o conto vai se passando com o personagem contando para ele o que será aquela luz, né? E ele vai fazendo essas perguntas: será que é uma casa? Será que é? E daqui a pouco ele começa a entrar numa espécie de paranoia e começa a ter um medo daquela luz. Só que como o Chekhov conduz isso durante o conto, que esse conto ele deve ter, sei lá, se tiver 10 páginas é muito, é de uma maneira incrível. E a gente entende que a maioria dos nossos medos nasce assim também, da gente conversando internamente sobre uma coisa que a gente não sabe, né? No final do conto, e aqui eu também já explico que não tem spoiler em literatura, tá? No final do conto, ele descobre que é uma luz justamente da entrada da cidade onde ele estava indo, né? Tem ali ainda uma brincadeirinha no final do conto, mas para a gente ver, isso fala muito para nós dos nossos medos. O medo para a gente é geralmente de algo desconhecido. Quando a gente tinha medo, por exemplo, de andar de bicicleta, quando a gente não sabia andar, porque a gente sabia que ia cair e ia se machucar. Então, tipo assim, e isso vai para esses medos, desde coisas mais simples até grandes medos psicológicos que a gente desenvolve. Tá? Mas aí, bom, conto é isso. Então, essa história é super condensada, super rápida e sobre um aspecto, um tema ou um personagem. A novela já é um pouco mais longa. Ela pode ter mais personagens, mas ela geralmente ela se fecha em cima de um personagem principal ou de um fato, né? Ela pode até contar a história de vida de uma pessoa, mas ela é mais curta, né? E não só pela questão do número de páginas, mas porque ela se concentra também mais no tema principal que ela está tratando. Muitas vezes ali o personagem não é tanto o tema principal, mas aquilo que o autor queria trazer por trás da história. Então as novelas, né? Que daí a gente pode botar Um Coração Singelo, a gente pode botar Butterby, O Escriturário, tem tantas novelas, Noites Brancas, do Dostoiévski, Notas de Subsolo. Uh, as novelas elas vão se caracterizar por isso. E também é um grande conflito que eu... Pode falar. Desculpa te interromper. Eu estou lendo do Tolstói, Felicidade Conjugal. Seria uma novela, não? Felicidade Conjugal, se eu não me engano, é uma novela, tá? É uma novela, né? Isso. Porque ele é bem curtinho também, né? Bem curtinho, eu tô gostando bastante. É maravilhoso, maravilhoso. Tolstói é um dos autores, assim, russos maravilhosos, né? Ele, Gogol, Chekhov, Dostoiévski. A Rússia fez autores na virada do século XIX para o XX, assim, em profusão, né? Eles tinham...
Isso antes da Revolução a chegar, então, dar uma acabada geral com a galera. Mas eles tinham uma profusão de autores, né? Não que deixaram de ter depois da Revolução Comunista, continuaram a ter, mas, claro, virou um país mais fechado, as coisas não se estenderam para o mundo, né? A gente foi conhecer um Solzhenitsyn só depois da abertura. Então, assim, Tolstói é um desses caras que ele tem a capacidade de escrever um Guerra e Paz, que são 3 volumes, né? Em algumas edições, dois volumes, e que tem, sei lá, mais de 1000 páginas, e também conseguem escrever contos, conseguem escrever novelas com a mesma habilidade, né? Eu não sei se eu vou escolher ao longo desse ano Felicidade Conjugal ou se eu vou escolher A Morte de Ivan Ilitch, também é do Tolstói, também é um dos meus prediletos. Mas, assim, comecem por novelas se vocês não têm hábito de ler. Porque é mais curto, contos e novelas, né? Porque é mais curto, porque a gente se encanta com a habilidade daqueles autores de condensar uma história tão incrível em poucas páginas, né? E vai dando gosto pela leitura. E aí a gente chega nos romances, que são as obras que daí não tem obras gigantescas, tem obras menores, tem obras médias, né? Mas o romance ele tem uma característica que é justamente ter várias histórias, ter às vezes uma profundidade psicológica maior sobre as motivações de um personagem, tramas paralelas, tudo isso tem um romance. Então, todas essas obras que são obras maiores e que envolvem mais de um personagem, mais de não, geralmente o romance às vezes ele não precisa ter, vamos dizer assim, um- uma moral da história, sabe? Uma novela e um conto vai ter muito mais do que a gente entende por uma moral da história. Tá, mas qual é, sabe aquela coisa que tinha, assim, exercícios quando a gente era menor, assim? Tá, entenderam a historinha? Qual é a moral da história? O conto e a novela vai ter muito mais isso. E vai ser muito mais fácil de identificar essa moral da história. No romance, muitas vezes, não tem isso, ou tem várias morais da história, né? O que geralmente acontece, né? Mas ele não tem essa obrigação, ele é mais um compilado de vidas e histórias, né? Então, por isso que isso vai enriquecendo o nosso imaginário. Ah, a Patrícia está dizendo, fazendo muitos questionamentos na escola. E isso estimula as crianças, mas estimula a gente também, né? Então, é incrível a capacidade que a gente tem de ir expandindo a nossa capacidade como ser humano à medida que a gente vai conhecendo histórias, né? A Bíblia é uma enorme reunião de vidas e histórias, né? Cristo, se a gente for pegar, era um grande contador de histórias, de parábolas, né? Então, para quem crê, para quem acredita, a Bíblia, né, o Northrop Frye, um grande crítico literal canadense, ele vai dizer assim que todos os autores que vieram depois da Bíblia, todos eles, a única influência sobre a literatura ocidental de todos é a Bíblia, né? Porque ali tem como se fosse um compilado de todas as histórias. Tem traição, tem morte, tem infidelidade, vamos dizer assim, tem tudo ali, né? Obviamente que a gente vai pegar na literatura, isso vai se expandir e tudo mais, mas é uma crítica interessante do Northrop Frye, né? E então, assim, vai nos dando capacidade e vai nos melhorando como ser humano, né? E também a arte em si, né? O cinema, a literatura, ele não tem essa preocupação de ter uma utilidade pragmática, mas ele tem sim uma utilidade para nós seres humanos, né? Muitas vezes a nossa vida é pesada, muitas vezes a nossa vida tem problemas, muitas vezes a nossa vida, os problemas pesam. Viver nesse mundo não é uma coisa fácil. E muitas vezes a arte, ela, quando ela é boa, né? Quando ela é bem feita, ela tem essa capacidade de nos tirar desse nível de miséria humana e nos elevar para coisas incríveis, porque a literatura, e aí eu vou entrar agora, já que eu já distingui conto, novela e romance, o que difere a literatura do cinema? A literatura é como se fosse um sonho dirigido acordado. O autor está nos convidando para completar aquela história. Então, imaginativamente, a gente tem que completar o lugar, o que está se passando, a gente tem que completar diversas coisas, né? E cada um vai completar com a sua imaginação. Isso que é o mais incrível, e da sua maneira. Vai dar um peso maior para algumas frases e fatos, outros vão dar para outras coisas. Então, tu está construindo, tu é como se fosse um co-diretor daquela obra, porque tu tem que imaginar tudo, como é que é o rosto do personagem, como é que estava o clima. Claro que os autores, eles vão nos dando dicas e vão nos ajudando nessa construção, né? Formam figuras de linguagem ali, às vezes para descrever um cenário, para descrever o frio, para descrever as sensações humanas, para descrever as emoções que nos ajudam. Quanto melhor o autor, melhor ele faz esse quadro e mais fácil fica da gente imaginar. Mas tem essa capacidade, e por isso que a literatura vai ser considerada por muitos críticos uma obra, um tipo de arte, a, a, o topo da arte, tá? Depois viria a música,
E o cinema é a sétima arte, né? A gente tem essas nomenclaturas. Claro, a gente não precisa se apegar a isso agora, mas para a gente entender que tem essa distinção e que a grande vantagem da literatura é a capacidade da gente ser co-criador. Então, ela é mais. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade, porque tu tem que fazer uma força intelectual para estar lendo ali. O cinema, tu tem que fazer menos força intelectual, porque o diretor já está te entregando uma visão dele, né? Então ele já está te entregando uma cena, e essa cena ele vai usar efeitos sonoros e efeitos visuais para te dar, por exemplo, ele vai usar uma música para dar uma tensão numa determinada cena, ele vai usar a edição, cortes de edição para outras coisas. Então é a visão do diretor. A gente participa menos como co-criador da obra, mas também é incrível. Justamente porque, na visão de um diretor, a gente consegue, às vezes, ficar imerso dentro de um filme, né? E, caramba, eles mexem com as nossas emoções. É muito fácil. Eu sou uma manteiga derretida, descendente italiano. Então, pô, eu choro até com comercial de margarina, às vezes, mas, tipo, pega uns filmes que não tem como o cara não chorar, que não tem como o cara não se matar rindo, ou ficar com medo, ficar tenso, ficar com raiva do vilão, né? Então, tanto na literatura quanto no cinema tem isso, mas o cinema ele é mais enérgico, ele tem um punch maior e ele consegue mexer mais rápido com essas emoções. Não que a literatura não vá te dar isso. Eu, na minha vida, eu comecei a ler muito cedo por causa da minha nona, e o primeiro livro que eu li nem é um livro tão bom. É Meu Pé de Laranja Lima, se chama, um livro brasileiro. Não é um livro tão bom assim, eu já li depois de adulto, né? Ele não tá, assim, vamos dizer, dentro dos grandes clássicos da literatura. Não tô dizendo que é um livro ruim, mas eu me lembro que eu tinha, sei lá, uns 6 para 7 anos de idade, e eu li o livro, e quando o personagem lá, o amigo mais velho lá, que é o Portuga, que é o amigo do personagem principal, morre, eu chorei. Eu era criança e chorei. Então, tipo assim, ali foi a primeira experiência que eu me lembro de ter tido de vida, de um contato com a morte. Nenhum parente meu tinha morrido ainda. Mas eu entendi a falta que fazia aquele personagem pro menino da história, né? Então a literatura nos dá essa capacidade da gente refletir sobre outras histórias, né? E como é que isso melhora a gente como ser humano? Nos deixa a gente mais sábios e aumenta a nossa capacidade de ter compaixão pelo outro. A gente só consegue se compadecer do outro se a gente entende a história do outro, né? Muitas vezes a gente vê, sei lá, um morador de rua, passa pelo cara, nem tô dizendo aqui que a pessoa tem que fazer um drama toda vez que passa por um morador de rua, mas muitas vezes a gente já é uma cena tão batida nas grandes cidades que a gente passa e nem dá bola, né? Não vê aquele ser humano com a dignidade que teria que ver, não vê que tem uma história ali atrás. E a literatura vai nos dando isso, porque tem grandes mendigos na literatura. E o motivo por que eles se tornaram mendigos, o motivo por que eles abdicaram da sociedade, os motivos psicológicos que levaram a pessoa a abandonar o convívio social, vamos dizer assim, as convenções sociais, né? Assim como a literatura também nos dá a capacidade de entrar na mente de uma pessoa que comete os atos mais bárbaros. Quando a gente lê um Macbeth, do Shakespeare, a gente vê ali a maldade na Lady Macbeth, e como ela faz toda aquela trama. Isso eu estou falando de uma obra escrita lá em 1600, que vale até hoje, entendeu? E vai valer daqui a 500 anos, 1000 anos. A gente vê a grande capacidade desses autores pela quantidade de tempo que as obras deles duram. Então, o Shakespeare não durou assim à toa, não é uma coisa que os caras escolheram lá aleatoriamente. Não, é porque ele fala ali de verdades universais, de temas universais, né? A Lady Macbeth ela queria poder, ela tinha inveja, ela queria, assim, quantas pessoas assim a gente conhece na nossa vida? Tá, talvez a gente não conheça pessoas que chegaram ao nível de fazer as coisas que elas fizeram, por A, por B ou por C. Mas se a gente, às vezes a gente mesmo tem desejos de poder, tem inveja dentro da gente. E quando a gente lê um livro, às vezes a gente vê assim, caramba, ela só fez isso aqui de errado e começou a desencadear um monte de coisas, e aí a vida dela se tornou um caos. Ela nem percebia onde é que ia chegar esse ato que ela fez aqui. Mas desencadeou. E aí a gente percebe que se a gente não se cuidar com as nossas escolhas, os nossos atos, a gente também pode ir para um lugar muito ruim, né? Porque a gente percebe nessa outra história que isso também poderia acontecer com a gente. Assim como as coisas boas, assim como as grandes conquistas, assim como as grandes coisas da humanidade. Quando a gente pega um grande personagem que faz um grande sacrifício pelos outros, né? O que é aquela coisa inspiradora, a gente percebe que foram algumas escolhas deles que levaram eles aqui, né? E isso pode nos inspirar também a ser pessoas melhores. Bom, antes da gente entrar propriamente aqui depois na questão das histórias, uma última coisa que eu queria falar, que a gente já que está falando aqui de narrativas, né? E que as narrativas são a maneira como a gente entende o nosso sentido de vida, como a gente nos entende, e entende os outros. A gente pode dividir isso, as narrativas e o sentido, em 4 grandes tipos de história,
que geralmente nos fascinam e que, se a gente for ver, a gente quer muito na nossa vida um tipo de história, um tipo de narrativa, tá? Essa teoria não é uma teoria minha, tá? Ela é uma teoria do professor Luiz Gonzaga de Carvalho, professor incrível, e da qual eu concordo muito. E ele vai dizer assim, olha, tem as narrativas dos heróis, daquelas pessoas heróicas, daquelas pessoas que têm parece que um impulso natural de se sacrificar pelos outros, né? E aí a gente pode pegar exemplos assim da sociedade, como eh, bombeiros. Vou pegar aqui por profissão para ficar mais fácil essa analogia para a gente, tá? Um bombeiro, um policial, que às vezes a gente fica se perguntando assim, mas meu Deus, né? Como é que a pessoa tem coragem de sair todo dia para trabalhar, né? E se arriscar a vida num incêndio, né, arriscar a vida numa troca de tiro, né? E claro, tem várias outras profissões e nem sempre isso está conectado às profissões, tá? Mas é uma coisa muito mais da pessoa. Então, essas narrativas dos heróis, elas são muito. Gente, só deixa eu. Tava me fazendo uma ligação aqui. Então, essa narrativa do herói é geralmente dessa pessoa. A pessoa que gosta tem essa tendência natural, ela tende a se completar na sua vida se ela buscar ter atitudes heróicas na vida dela. E atitudes heróicas. Ah, Patrícia, mas vai ficar gravado, tá? Mas obrigado demais pela participação aí. Essas atitudes heróicas, elas podem ser atitudes do dia a dia, não é só um policial, um bombeiro que se arrisca e faz grandes sacrifícios. Muitas vezes os pequenos sacrifícios também são parte da narrativa do herói, vamos dizer assim. Existe também a narrativa do sábio, né? Essas pessoas, os sábios, e as histórias sobre os sábios são geralmente sobre homens e mulheres que iluminam o mundo com a sua sabedoria, ou seja, eles querem conhecer as coisas do mundo, e não só isso, eles querem iluminar os outros com essa sabedoria advinda do mundo, né? E aí depois a gente vai ter um terceiro tipo, que aí pode ser dividido em dois, por isso que seriam quatro, que seriam as narrativas das pessoas que produzem riqueza, tá? Seriam os empresários, que seriam as pessoas que, os desbravadores, sabe? Todas essas histórias nos fascinam. E aqui tem uma subdivisão que seriam os artistas, que também as histórias de artistas nos fascinam, né? Ah, como é que ele fez tantas obras, como é que ele fez tantas músicas, tal coisa. E por que que os artistas estão juntos ali com os empresários, com os produtores de riqueza? Porque as obras são coisas materiais no fim das contas, né? O herói, ele tem a busca pelo sacrifício. O sábio, a busca por iluminar o mundo, né? Com inteligência, iluminar para as pessoas que não sabem tanto das coisas, as coisas. E os empresários e os artistas, ou os ricos e os artistas, eles vão ter essa capacidade de produzir coisas no mundo, né? Então, vamos, sei lá, pegar um exemplo bem bobo aqui, mas tipo, o Walt Disney. A gente se fascina tanto por ele por causa da capacidade dele de ter construído aquele parque, de ter construído toda uma indústria, de ter construído, feito filmes, feito desenhos que viraram icônicos. Então, ele fez coisas materiais, né? Quando a gente se fascina pela história de um músico, a gente está olhando as músicas dele. Aquilo é algo material, né? Por mais que a música seja um pouco mais abstrata no nosso sentido, mas vamos dizer assim, ela tem que ter sido produzida fisicamente, né? Tem que ter as ondas sonoras ali, e alguém para reproduzir aquela música mesmo, a de um Mozart mais antigo, tem que ler a partitura ali e reproduzir, né, em algo físico propriamente dito. Então, por isso que os artistas e os produtores de riqueza estão nessa terceira categoria. E tem um último tipo de história que também fascina a gente e que também nos ensina demais, que são as histórias justamente de contraposição, ou seja, dos vilões. Os vilões nos fascinam, porque a gente vê neles, às vezes, uma capacidade também de produzir coisas no mundo, ou de ter poder, que aquilo gera um fascínio, tem uma força ali. E por que de contraposição? Porque justamente a gente ou pega asco desses personagens, né? Pelas coisas que eles fazem, que nós não, às vezes nós nos achamos incapazes de fazer, às vezes a gente faz, né? A gente espera que não, mas nunca vamos nos colocar num pedestal. Mas essas histórias precisam existir justamente para a gente entender essa contraposição humana, ou seja, o sentido do herói, do sábio e do rico, do próspero ou do artista, elas nos inspiram pelas coisas boas, e a gente vai achar o nosso sentido de vida também tentando se encaixar. Onde é que eu tô? Será que a minha narrativa é do herói? Será que a minha narrativa é do sábio? Não dá para querer três, quatro narrativas, sabe? É uma, geralmente. Então, isso é uma coisa que vai nos entregar sentido, tá? E a contraposição justamente vai nos afastar
do mal. Ou vai nos gerar um fascínio que vai nos levar para esse lugar, a gente nunca espera isso, mas acontece com algumas pessoas, né? Ou ela vai nos gerar uma ojeriza, porque geralmente os grandes artistas, grandes escritores, eles, quando escrevem essas histórias dos vilões, eles também mostram aonde os vilões acabam no final, né? E a gente sabe que o final dos vilões, até pela justiça de Deus, pela justiça desse mundo, eles não acabam bem. Então, mas é importante a gente entender como funciona, e é por isso que nos gera fascínio, né? Porque são as duas grandes forças que operam no mundo, as forças do bem e as forças do mal, né? E a gente não pode inocentemente fechar os olhos para esse outro lado. Por isso que geralmente mesmo numa história de heróis, tu precisa do vilão, porque senão ia ser uma história desinteressante para nós, entendeu? Ela precisa dessa contraposição, desse contraponto, justamente para se tornar interessante, né? É, e às vezes o vilão de uma história não é necessariamente uma pessoa, às vezes é uma condição de pobreza, às vezes é um inverno carrasco, às vezes é forças sobrenaturais. Então, tipo, né? As histórias nos fascinam justamente por causa disso. Mas bom, vou entrar agora aqui por último, então, na introdução do livro que a gente vai ler esse mês. E o livro que a gente vai ler esse mês, eu vou largar lá no PDF, lá no grupo, vai ser um livrinho do Chesterton chamado O Napoleão de Notting Hill. Tá? Eu tinha que começar com o Chesterton, porque é um dos meus autores prediletos, né? Então, quem já me conhece sabe disso, né? Ele, junto com Dostoiévski, Shakespeare e tantos outros. Mas esse livro eu gosto muito de começar os clubes de literatura com ele, né? Já comecei um outro com ele, e aqui também vou começar, porque ele é um livro curto, é um livro leve. O Chesterton é um autor muito engraçado, ele tem uma ironia e uma graça típica dos ingleses. Não é aquela graça fácil, né? Não é aquela, mas é um toque ali. Vocês vão perceber certas nuances no livro, que tem passagens e cenas muito engraçadas. Mas sobre o que é esse livro, Napoleão de Notting Hill? Ele é um livro que ele é passado em Londres. Chesterton escreveu esse livro em 1904. E ele é um dos primeiros livros desses de futuro distópico. Tá? O que é o futuro distópico ou utópico, né? É tipo um 1984 do George Orwell, Revolução dos Bichos não se enquadra, mas um Admirável Mundo Novo do Huxley, que são livros onde o autor se projeta no futuro, um futuro ali daqui 100 anos, 80 anos. No caso do livro do Chesterton que a gente vai ler, ele está falando de 80 anos, que de 1904, o ano que ele escreveu, 80 anos na frente daria 1984, né? Que é o título do livro do Orwell. E aí vocês vão perguntar assim, tem uma relação do 1984 do Orwell com isso? Na minha concepção, é provável que tenha. Tá? São dois autores ingleses, e o Orwell era um homem de grande cultura, e ele gostava do Chesterton. Ele nunca deixou isso por escrito, mas certas coisas não precisam, né, se deixar por escrito. Né? Até porque essa obra do Chesterton, Napoleão de Notting Hill, ela é uma obra menor, tanto do Chesterton, quanto ela não fez assim, um grande sucesso, como algumas outras obras do Chesterton. Tá? Mas isso não quer dizer que grandes autores não tenham lido essas pequenas obras do Chesterton. Né? Quando a gente está falando de grandes autores, geralmente o pessoal acaba lendo tudo. Né? Vai ler tudo do Orwell, vai ler tudo do Chesterton, vai ler tudo do Shakespeare, né? Daqueles que te fascinam mais pelo estilo. Então, essa obra se trata disso. Né? O Chesterton, ele está falando de Londres, né? Que é o lugar onde ele morava, e Londres 80 anos no futuro. E aí ele vai fazer certas brincadeiras com essa Londres, né? Que se a gente for analisar, tem muito a ver com a Londres de hoje, principalmente com a Londres dos anos 80, que foi onde o Chesterton imaginou. E é isso que nos assusta, às vezes, nesses autores, a gente fala assim, meu Deus, como é que os caras acertaram as coisas, né? O Chesterton, ele não acerta no que acontece, né? Porque o livro começa assim, tipo, a Inglaterra, de 1974, todo mundo era muito igual, se vestia muito igual, né? Não tinha muita personalidade na forma de se vestir, era tudo muito cinza, ternos cinzas e coisa e tal. E eles tinham inventado um sistema de governo que a cada tanto tempo, aliás, era uma espécie de uma monarquia, só que essa monarquia, em vez de ser uma monarquia assim, o rei passava para o filho, era uma monarquia por sorteio. Tá? Então, entre todos os cidadãos da Inglaterra, quando morria o rei, eles faziam um sorteio, tiravam um nome lá de dentro e saía o rei novo. E esse rei durava até morrer. Né? E aí se fazia um sorteio de novo e tirava o nome do. Então poderia ser qualquer um, literalmente. Tá? E aí a gente já vê a primeira semelhança e a primeira brincadeira que Chesterton está fazendo, né? Com isso, brincando com a incapacidade da democracia,
ou do parlamentarismo inglês, de escolher alguém assim, a sorte no esmo e dar certo, né? Então, ali, o rei atual morre, se faz o sorteio, e no início do livro tem três personagens conversando, e tem um personagem que está brincando muito ali com algumas situações, e aí vem os representantes de governo e falam lá, que é o Alberon Queen, né, o nome do personagem, um dos personagens principais aí do nosso livro. Ó, tu é o novo rei. E os amigos que estão com ele ali não acreditam muito naquilo, né, mas tem que aceitar. E o Alberon Queen, ele tem uma ideia, né? Ele fala assim, ó, eu quero que a partir de agora todo o bairro de Londres vire um reino. E cada um desses bairros, desses distritos, vai ter a sua própria bandeira, vai ter o seu próprio exército, vai ter o seu próprio governante, que vai ser vassalo a mim, o rei, né? Mas então, porque o Alberon Queen ele era um grande brincalhão, né? Então ele falou assim: se eu sou rei, eu posso fazer qualquer lei e tem que obedecer. Então agora cada bairro de Londres vai ser esse reino, né? E eu quero ver o que vai acontecer. E aí ele meio que tenta impor esses costumes medievais e monárquicos dentro de Londres, né? Então, cada distrito tem que ter ali o seu reino, vai ter que fazer sua bandeira, vai ter que ter o seu exército. E no início, obviamente, o povo lá de 1984 isso gera uma revolta. Os caras falam, mas que coisa mais ridícula, para que serve isso daqui? Para que. Né? E o Alban Queen não dá bola, porque ele tá ali para se divertir, né? Ele já deu a sorte de ter sido escolhido o rei, então, tipo assim, ele quer gargalhar daquela situação. Ele sabe que aquela situação, ele sabia que aquela situação que ele estava propondo ali iria incomodar. Então ele faz isso. Mas daí, depois de ouvir muitas revoltas e coisas assim, as pessoas meio que têm que obedecer à lei, porque é a lei do rei, né? Mesmo revoltadas. Só que tem um dos personagens, né? Que é um jovem, o Adam, que ele gosta da ideia. Ele adora a ideia. E ele se autoproclama, então, o rei de Notting Hill, né? E ele já chega para falar com o rei, já todo meio que vestido de cavaleiro, com uma bandeira. E ele compra a ideia mesmo, né? Então, tipo assim, se alguém ofende o rei nas discussões lá, ele se ofende, ele já declara guerra. Então, as situações vão ocorrendo a partir dessa situação, né? E aí, obviamente, a gente vai ler o livro para entender até onde vai dar esse desfecho dessa história. Mas é muito engraçado, muito perspicaz como o Chesterton faz essas comparações com coisas que a gente vive hoje em dia, né? Com coisas que ele já estava prevendo que iria acontecer e que ele está, de alguma forma, tornando aquilo engraçado, mas está também mostrando os absurdos que podem acontecer, né? Então, o Chesterton ele tem muita essa capacidade de brincar e de enaltecer o senso comum dos homens comuns. O Chesterton ele é um filósofo do senso comum, ele é conhecido assim, né? Então ele tem essa enorme capacidade de olhar para o homem comum, para o trabalhador, para aquele cara que termina o trabalho e ia num pub em Londres para tomar uma cerveja antes de ir para casa. Ele vê naquele cara uma grande capacidade de dar essa liga nesse tecido social que a gente vive, no homem, na mulher comum, na criança, na comunidade, ou seja, no bairro, né? O Chesterton ele fala coisas lindas assim sobre o lugar onde ele vivia e ele transforma tudo de uma maneira poética. Então vocês vão notar isso ao longo do livro, e isso é muito legal. E é esse ponto justamente do senso comum, das coisas comuns e da ó, a Rose chegando e da do local onde a gente é sobre. Oi, Rose, boa noite. É sobre esse aspecto, essa ponte, que a gente vai conectar com o filme que a gente vai ver. Então, o livro vai ser o Napoleão de Notting Hill, e o filme que a gente vai ver nesse primeiro mês vai se chamar Cinema Paradiso. Tá? É um filme italiano de 1988, de um diretor chamado Giuseppe Tornatore, que é um dos meus diretores favoritos também. Esse filme é um filme lindo, que também fala de comunidade, né? Que também fala de uma pequena vila lá na Sicília, onde uma criança ela começa a conhecer o mundo através de histórias e através de histórias do cinema. O cinema estava começando. Então, o grande. Naquele vilarejo, tudo girava em torno da missa e girava em torno das histórias do cinema, né? E tem um personagem muito engraçado no filme, que é o padre, que ele é justamente um censor das histórias. Então, quando tem um beijo, ele corta as cenas de beijo, né? E a gente vai ter três personagens principais nesse filme, que é o Totó, né? Que é seria o próprio diretor, o Giuseppe Tornatore, que nasceu também na Sicília e que também cresceu vendo e se apaixonando pelo cinema, indo ao cinema ali, né? E a gente tem o padre, mas os dois personagens principais é o Totó e o Alfredo, que o Alfredo ele é o
o projetista do cinema, quem passa os filmes. E eles começam a criar uma amizade muito grande. E é muito engraçado, e o Tornatório ele é muito perspicaz, porque, assim, dentro do cinema tem todos os personagens da cidade. Então tem o corrupto, tá, tem o cara que dorme, todo cinema ele dorme, tem a mulher fofoqueira, tem a que é a bonitona da cidade, sabe? Então, tipo assim, todos os personagens estão lá dentro do cinema, e todo domingo todo mundo meio que se encontra, né? Domingo à tarde, à noite, se encontram no cinema. Então, tipo assim, aquilo ali é um evento social que reúne toda a cidade. E o Giuseppe Tornatore, sobre essa ótica, né? Ele vai contando, então, essas pequenas historinhas, esses pequenos personagens. Isso vai dando um sabor assim pro filme maravilhoso. Tá? É um filme que eu tenho certeza que todos nós aqui vamos gostar e vamos se emocionar vendo. É um filme que tem uma música, assim, não tem explicação, né? É uma música do Ennio Morricone, que é um autor, que é um musicista de cinema famoso pra caramba, né? Que fez todas aquelas músicas de faroeste que a gente conhece, famosas, né? É, todas foram eles que fez, mas ele fez também. Olha, é tão grande o número de filmes do Ennio Morricone que é difícil de falar aqui. Mas, assim, tá nos grandes clássicos de faroeste, tá nos grandes clássicos Era Uma Vez na América também, a música dele. E no cinema italiano ele trabalhava muito, e ele é um autor de uma sensibilidade incrível. Então a música também é um componente à parte nesse filme, mas maravilhosamente à parte nesse filme, muito bem. Ela se integra muito bem ao filme e aos sentimentos que o filme quer passar, né? Então, o que essas duas obras têm em comum é justamente isso. No Napoleão de Notting Hill, que é o livro que a gente vai ler do Chesterton, tem essas coisas do homem comum em comparação aos homens que mandam, tem essa coisa do senso comum, do senso de comunidade, né, das pequenas coisas, desse olhar sobre as pequenas coisas que o Chesterton traz, né? Então, um dos grandes personagens do livro do Chesterton vai ser um dono de uma loja de brinquedos, que ele tinha lá vários soldadinhos de chumbo e ele adorava a estratégia de guerra. Então, quando acontece aquela loucura lá que o rei fala que cada bairro vai ser um reino, ele vira um estrategista de Notting Hill, né? Então, esse olhar sobre as pequenas coisas que o Chesterton tinha, que vai nos dar esse sabor, né? E que também vai nos conectar com o filme que a gente vai ver, que é o novo Cinema Paradiso, né? Ou Cine Paradiso, como ele foi traduzido aqui para o nosso português. Porque lá no filme do Tornatório também é isso. Também é o homem comum, é aquela cidadezinha pequena, é esse senso de comunidade, né? E aí no filme não vou entrar muito, né? Daí o filme não vou dar spoiler, mas no livro saibam que não vai ter tanto isso, né? E como eu falei para vocês lá no início da aula, vão ser 2 aulas no mês. Essa aula hoje vai ser uma aula um pouco mais longa, porque eu tive que fazer toda a introdução em questão das narrativas, em questão de explicar para vocês o que é um conto, o que é uma novela, o que é um romance. Aí eu expliquei também a questão da narrativa e do sentido. Então, para quem estiver assistindo gravado, né, eu tive que fazer essa introdução mais longa e agora a gente entrou na parte. Mas daqui para frente, como é que vai ser? A primeira aula do mês, eu vou dar toda essa introdução sobre o livro e sobre o filme, sobre a época que o livro foi feito, sobre o autor, né, do filme também sobre o diretor, e depois na nossa última aula, né, que vai ser uma no início do mês e uma no final, para justamente a pessoa ter tempo de ler o livro, ou mais de um livro, se quiser seguir as indicações ali depois do clube, e a gente vê o filme, e aí lá no final a gente faz uma aula aí compartilhando, né? Eu vou trazer os meus insights, vocês vão trazer os insights de vocês também, né, sobre o que vocês vão ler, e eu acho que vai ser muito legal por causa disso. Então, espero que tenha sido uma boa introdução para vocês a respeito do Chesterton e a respeito desse filme do Giuseppe Tornatore que a gente vai ver, tá? Eu vou disponibilizar agora lá no grupo o arquivo do PDF para quem quiser ver. Quem quiser, assim, eu vou dizer para vocês, eu acho que já tem edições novas do Napoleão de Notting Hill, tá? Mas quando eu li a primeira vez, nem tinha mais edição no Brasil, mas agora eu acho que eles já reimprimiram. Eu vou dar uma olhadinha na Amazon para quem quiser comprar, né? Porque tem gente que quer comprar para ter o livro físico. E até eu mesmo quero ver se eu vou. Porque eu já li tantas vezes essa obra em PDF, eu tenho que ter ela em livro físico aqui. Eu tenho quase tudo do Chesterton, essa eu não tenho. Mas então eu vou deixar o link ali para vocês, se eu achar o link na Amazon lá. Vou deixar o link do livro em PDF, daí vocês podem ler no computador, podem ler no tablet, notebook. E quando eu for fazer para a gente ver junto o filme, aí a gente vê um dia que fique bom para todo mundo, né? Mas pode ser numa terça-feira também, né? E aí, mas eu vou tentar também passar se o filme não estiver no YouTube, aí eu vou passar o link para vocês da onde que tá, porque
Hoje em dia tem a possibilidade de alugar o filme online, né? Acho que no YouTube tá para alugar, eu acho que é R$ 4,90, uma coisa assim. É, deve ter em algum desses streamings. Então eu vou dizer qual streaming que tá o filme, né? E quem, para quem não for ver junto aqui, né? Ah, Todd, pô, terça-feira, nessa terça-feira que vocês querem ver o filme, eu não vou conseguir ver, né? Porque a princípio a gente não vai ficar vendo o filme, eu não vou ficar comentando, parando e comentando, não é essa a ideia. A ideia é só sentar, dar oi, boa noite, aquela coisa. A gente vê o filme, depois se alguém quiser ficar conversando um pouquinho no final, tá tudo certo. Né? Mas a ideia é ver o filme mesmo, né? Porque já tem umas 2 horas ali de filme, né? Então, se a gente fizer uma. Ó, a Silmara falou que na Amazon tá 30,42. Ah, show de bola. Vale muito a pena, gente, tá? É uma grande obra, eu vou comprar a minha aqui. E não deixem de ter também, para quem gosta do físico, né? Hoje em dia a Amazon ela entrega tão rapidinho, né? Essas coisas assim. Então, mas vai estar lá. Para quem, não quero, Todd, eu quero ler em PDF primeiro, eu vou deixar o arquivo para vocês em PDF. É só uma sugestão, né? Assim como eu também vou tentar passar todos os filmes por aqui, mas quem não quiser ver também vai ter essa oportunidade de ver num streaming em outra hora, ou de alugar o filme. Tem a necessidade de. Se eu não ler o livro, Todd, se eu não ver o filme, posso participar da outra aula? Pode, tá? Porque daí eu vou entrar mais a fundo na história, né? E aí vou contar até o final, a gente vai a fundo mesmo na obra. E no filme também, nessa segunda aula, tá? Então, pode participar, porque a pessoa vai conhecer ali a história também, né, de alguma forma, mas não é a experiência completa e mais rica, né? Se a gente está num clube de cinema e literatura, a ideia é a gente ver o filme. Eu entendo que os motivos da correria da gente, às vezes, mas eu já escolhi livros curtos justamente pensando na nossa correria do dia a dia e pensando em quem está querendo adquirir ou voltar a adquirir o hábito de ler, né? Se eu chegasse para vocês no primeiro mês e, ó, vamos ler O Senhor dos Anéis, né, 800 páginas, ou vamos ler Guerra e Paz, 1.000 páginas, né, e não aí eu sei que ia ser pesado. É pesado para mim também, talvez eu não conseguiria ler de novo, mas como eu já li, daí eu ia de orelhada, de memória, né? Então não é a minha ideia aqui. Eu acho que esses livros mais curtos, eles têm essa capacidade, né? E eles nos inspiram. Quem sabe vocês não começam com um livro mais curto e começam a ler aos pouquinhos Guerra e Paz. Porque Guerra e Paz tá tranquilo a gente levar 1 ano, 2 para terminar de ler. É isso que vocês vão ver ao longo do tempo com o curso aqui. Não tem problema eu levar 6 meses para ler um livro, né? Pelo contrário, isso vai exercitando a minha memória, vai exercitando a minha capacidade de ler e a minha capacidade de lendo aos poucos e refletindo sobre as coisas que eu li, né? Uh, mas, como um treino, como a gente fala lá na academia, começamos devagarzinho, começamos com livros menores e assim, ó, esse livro, Napoleão de Notting Hill, ele nem é. A gente vai ler livros menores ainda no curso, tá? Esse livro, se eu não me engano, eu acho que ele deve ter, dependendo da edição, umas 130, 140 páginas, tá? O que é curtinho, tá? Porque é uma edição tipo assim, tá? Aqui, Otelo, do Shakespeare, tem 160 páginas. A gente considera um livro curtinho, tá? É um livro de 90, 100 páginas, 130, 140. Porque pensa assim, se eu leio 10, 15 páginas no dia, que é um ritmo bom, eu leio 100 páginas em 5 dias, né? Se eu leio 5 páginas por dia, aí eu vou ler cento e poucas páginas ali em 10 dias. Então eu vou lendo um pouquinho todo dia. Então dá para todo mundo ler, né? E tendo prazer, né? E claro, tá aberto lá no nosso grupo, quem começar a ler, aos comentários, né? Ah, Todd, poxa, surgiu uma dúvida aqui sobre tal coisa. Me manda, né? E a gente vai conversando. Claro, vamos só cuidar ali nos comentários para a gente não atrapalhar a leitura dos outros, né? Tentar deixar essas dúvidas maiores para o final, mas às vezes pode surgir alguma dúvida ou alguma ideia ou algum insight que vocês queiram compartilhar ali no grupo e tá tudo certo, tá tudo liberado. E, bom, então era essa a nossa aula inaugural de hoje. Espero que vocês tenham gostado da ideia, espero que vocês tenham gostado da escolha dos livros. Espero, tô ansioso pela nossa próxima aula, onde todo mundo já vai ter lido o livro e a gente vai ter visto o filme. Escolhi de coração essas obras, né? As obras dos próximos meses já estão escolhidas também. Mas eu vou sempre revelando assim, mês a mês, para a gente não se dispersar, não querer estar lendo lá na frente o que era para ser desse mês, sabe? E é por isso que é 2 e não são 10 livros no mês, tá? Justamente para isso, para a gente se concentrar numa história, para se concentrar num filme, e vai ser muito bom. Tenha uma ótima noite, durmam com Deus, e a gente vai se falando lá pelo grupo, e até a próxima aula.